Ainda de pé, abra comigo 1 João capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Glória a Jesus. Versículo 7. Obrigado, Jesus. Primeira João capítulo 3, versículo 7. Diz a palavra de Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Podeis sentar-se. Vamos repetir o nosso tema todos juntos? Lá em cima, todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, anunciai agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Não, por favor. Eu quero só os homens falando. Porque eu acho que as mulheres estão atrapalhando os homens. Porque os homens sempre falaram assim com mais força. E eu fico pensando o que seria das mulheres sem os homens. Com certeza elas já teriam se perdido. Então os homens vão falar assim: eu, porém, vos digo. Gente, é tremendo quando os homens falam. Então os homens falam: vamos lá. Gente, o lugar estremeceu. Agora, para que as mulheres não saiam deste lugar reclamando, alegando, todo mundo é igual, é tudo machismo. Vamos dar uma chance a elas. Embora que nós já saibamos como é que elas falam. Eu parei você. É sempre aquela coisa de mulher. Mas vamos dar uma chance a elas. E eu vou contar até 3. E elas vão falar: 1, 2, 3. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, anunciai agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Empatou. Agora todos juntos, vamos lá! Melhorou agora juntos. Isso é legal. Maravilha. O negócio aqui funciona na base da unidade. Bota glória nisso, irmão. É Deus por isso. Aleluia. Meus irmãos, os conflitos entre o reino das trevas e o reino da luz, entre a justiça e a iniquidade, entre Satanás e Deus, existem desde a fundação do mundo. Depois que o diabo se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, veio para a terra, invadiu o lar de Adão e Eva e os induziu à prática do pecado.
E no que diz respeito à queda do homem, a Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte. O pecado abriu portas para a entrada das maldições, das doenças, enfermidades, pobreza, miséria e toda sorte de males. E até hoje Satanás ainda insiste em induzir o homem a viver na prática inconsequente do pecado, procurando seduzir o ser humano com os prazeres deste mundo, com os vícios do cigarro, bebidas alcoólicas e muitos outros lixos. Por isso, vivemos em um mundo cheio de pessoas opressas, pessoas possessas, pessoas encurvadas, pessoas que perderam o brilho da glória de Deus. E é diante desta situação catastrófica que a Bíblia afirma que Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou na tua vida para destruir as obras do diabo. Repita comigo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai destruir todas as obras do diabo em minha vida, em meu lar, em minha família, em minha cidade, em minha nação. E todos saberão que só o Senhor é Deus. Deus te levantou para destruir as obras do diabo em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que Jesus se manifestou em nossas vidas para destruir as obras do diabo. Isso quer dizer que as cadeias, as prisões, as algemas, as correntes que aprisionam, que massacram, que atormentam as pessoas, podem ser destruídas em nome de Jesus. E você é o instrumento que Deus quer usar para restaurar, para libertar esta gente, em nome de Jesus. Agora você está disponível? Você está disponível? Quem está disponível? Levante a mão. Você está disponível para Deus? Você está disponível para fazer a obra de Deus? Agora, já que você está disponível, resta-me saber mais uma coisa. Você está disposto? Tem gente que vive num desânimo. Camarada tem disponibilidade de tempo para fazer grandes coisas para Deus, só não tem disposição. Vive num desânimo. Aquela coisinha, aquela vidinha, que eu não posso, eu não consigo. Nada dá certo. Mas a Bíblia diz que você é a pessoa que Deus levantou para libertar essa gente. Amém? Então você pode fazer a vontade de Deus, porque em Cristo Jesus você foi revestido da autoridade do céu. E é nesta autoridade que você vai penetrar nas fortalezas do diabo para arrancar de suas mãos as muitas vidas que ele tem aprisionado através dos vícios deste mundo. Eu fui convidado para pregar no sul, e um pastor amigo meu, ele disse-me: olha, você vai ficar na casa de meu pai. E pai dele não era crente. Ele disse: papai não é evangélico, mas pai, ele tem uma casa muito confortável. Pai dele, na verdade, é muito rico. Eu cheguei numa casa chique, que me deu vontade de morar lá, gente. Gente, só o carpete parecia um acolchoado. Eu pisava e afundava. Ai, que legal. Já me deu vontade de deitar ali mesmo no carpete. E tinha um carrão. Falei: puxa vida, que casarão. Aí eles me receberam com muita alegria.
E depois me apresentaram um quarto. E eu me preparei e fui deitar. E quando eram aproximadamente, mais ou menos, umas 2 ou 2:30 da manhã, eu acordei com um barulho muito grande dentro de casa. Eu ignorei aquele barulho, mas no dia seguinte, isso foi de sexta para sábado, sábado para domingo, a mesma cena se repetiu. E eu pensei comigo, eu vou me levantar, já que estou aqui acordado, não estou conseguindo dormir de tanto barulho nessa casa. Eu vou ver que capeta é esse, que demônio é esse que faz tanto barulho nessa casa. Aí eu me levantei e desci as escadas. Eu me deparei com o dono da casa, o ricão, o milionário. Ele disse, pastor, o senhor acordou? Eu falei, que não acorda. Eu disse, pastor, me desculpe, eu esqueci de contar-lhe que eu tenho problema de insônia. Eu não durmo, eu passo noites e mais noites acordado, fazendo café, assistindo filmes, lendo alguma coisa. Eu tenho problemas. Eu falei, você vai dormir hoje, porque se você não dormir, eu também não durmo, e vamos passar nós dois aqui acordados. E ele todo assustado, eu falei, se ajoelhe aqui no nome de Jesus, que eu vou clamar o nome do Senhor, e o meu Jesus vai te fazer dormir em paz, porque quando Jesus chega, as obras do diabo são destruídas. Com todo respeito, ele é católico, apostólico, romano, com os olhos arregalados para cima de mim, todo desconfiado, ele se ajoelhou. Eu fiz uma oração muito simples, bem prática, e eu falei, pode subir as escadas, vai deitar, que você vai pegar no sono, porque Jesus está aqui, e Ele vai te fazer dormir em paz. Aleluia! E ele chegou no quarto e falou para a esposa, encoste para lá, mulher. O pastor mandou eu dormir. O que é isso? O pastor mandou eu deitar. Que ele também quer deitar. Ele deitou, pegou no sono. Levantou 11h pouca da manhã. E na hora do café ele disse, pastor, o senhor tem uma energia positiva. Nem que eu dormi, pastor. Que negócio gostoso, pastor. O senhor tinha que morar aqui. Eu falei, quem tem que morar aqui é Jesus. Quem tem que morar aqui é a presença do Espírito Santo. Deixa Jesus entrar na tua vida, que o diabo corre. O diabo não respeita a tua religião. O diabo não respeita a tua posição social. O diabo não respeita o teu grau de conhecimento. O diabo só respeita a presença de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Leve Jesus Cristo para casa. Ele é o Deus que restaura a alma abatida. Quantas pessoas opressas, quantas pessoas possessas passando por nós, e por falta de poder em nossas vidas, por falta de autoridade, muitas das vezes as pessoas entram em nossas congregações doentes e saem doentes, entram oprimidas e saem oprimidas, porque o poder de Deus não flui mais. É tempo de mudar o quadro. Este é o tempo da nossa restauração. Ou você muda de vida, ou Deus desiste de você. Repita comigo, autoridade. Não, fale com mais convicção. O que Jesus te deu? Para quê? Para quê? Para neutralizar toda ação do diabo, em nome de Jesus. Deixa eu contar para vocês. Eu nasci num lugar muito pobre, lá na África. Lá em casa somos no total de 8 irmãos.
Meu irmão mais velho, ele morreu envolvido em um ritual de feitiçaria. Eu sou o mais velho dos homens. Meu avô foi o líder político da nossa etnia. Meu avô foi rei. Nunca tinha ouvido falar sobre Deus. Nosso negócio era de viver de cemitérios a cemitérios. Nosso negócio era nos matagais, era nas cavernas. Nosso negócio era tomar banho em cachoeiras, invocar os espíritos. Nosso negócio era tomar banho de sangue de gente. Nosso negócio era beijar e morder em osso de defuntos. E aos 11 anos de idade eu saí de casa. Porque papai era alcoólatra. E eu não conseguia mais me relacionar com ele. Meu sonho era ser jogador de futebol. Todo mundo pode perceber que eu tenho um jeito de atleta. Muito obrigado. E eu cheguei num clube em Luanda. Eu me inscrevi. E eu convenci o técnico que eu era jogador. E ele perguntou-me, você jogou aonde? Eu falei, eu joguei na roça. Minha bolinha era feita de meia. De pé de meia. Ele me deixou jogar meia partida. E depois que eu joguei aquela meia partida, ele me abraçou e disse, meu filho, arrume outra coisa para fazer. Você vai se machucar desse jeito. Você pode ser um bom pedreiro. E eu saí de lá muito consolado. Aí eu conheci uma galera, uma turma. Uns adolescentes que usavam drogas. Que me chamaram de Mané. Ei, Mané! O que está pegando, bicho? O que há? E um deles me disse, bicho, se tu fumar desse cigarro, tu vai ficar ligado, meu. Tu vai viajar na maionese. Tu vai ver dragão cuspindo fogo. Eu doido querendo ver dragão. Querendo decolar. Eu dei umas tragadas. E fiquei doidão. Falei, puxa vida, encontrei um negócio legal. Agora drogas. Agora o negócio é consumir maconha. Bebidas alcoólicas. Aos 13 anos de idade, eu fui jogado em uma cadeia pública, onde fui conviver com bandidos da alta periculosidade, que me prepararam de uma forma terrível para o mundo do crime. E aos 19 anos de idade eu estava no Brasil. Legal. Porque lá eu estava cansado de frequentar cadeias. Falei, agora novo ambiente, aqui eu vou detonar. Vou arrasar. E no hotel onde me hospedei tinha uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. No ler a Bíblia eu gostei. Não gostei, eu passei a ler todos os dias. De tanto gostei, eu roubei a Bíblia e fugi do hotel. E no fugir do hotel eu me encontrei com um grupo de assembleano. Na Praça Mauá. Era um culto de ar livre. Todo mundo de terno, cara fechada. Gritando, arrependei-vos, pecadores. Jesus está voltando. Eu pensei comigo, eu estou fora. É muita ignorância. E não me aproximei, eles deram-me um folheto. E acabaram me levando para a igreja. E lá Deus falou comigo. E eu me render aos pés de Jesus Cristo, eu vi em Jesus a solução de todo o problema que envolvia a minha família. E eu resolvi voltar para casa de Bíblia nas mãos para enfrentar todos os demônios que massacravam, que escravizavam, que aprisionavam a minha família. E eu estou aqui para lhe dizer que a obra que Deus começou na tua vida, ela vai se completar na tua casa, na tua família, na tua cidade. Por onde você passar, muitos se converterão através do poder de Deus na tua vida. Agora aquele camarada que era a ovelha negra da família, ele chega de Bíblia nas mãos. E entra no terreiro do meu pai
e começo a chamar todo mundo de pecador. Que você não imagina que aqui um assembleano, nos primeiros 3 meses de conversão, é um terrorista, chama todo mundo de ímpio, todo mundo vai para o inferno, só ele é santo. E eu cheguei e falei: pai, o senhor vai para o inferno. Você é um pecador. E meu pai: que isso, menino? Se arrependa, seu feiticeiro. E papai se converteu. Os meus irmãos começaram a se converter. Eu não sabia nada sobre a Bíblia. Eu só sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio transformar a minha tristeza em alegria. Quando eles me perguntavam alguma coisa sobre a Bíblia, eu falava: eu não entendo quase nada. Eu só sei que eu entrei para a igreja com um papelote de maconha, e quando recebi a Jesus, eu comecei a sentir nojo da maconha, e joguei a maconha no vaso sanitário, e dei descarga. Eu nunca mais precisei me drogar, porque Jesus Cristo me satisfaz. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Se você está em Jesus, não tem diabo, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem maldição hereditária que exerce domínio sobre a tua vida. Você pode fazer a obra de Deus, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Mas tem crente na igreja que fala assim: pastor, eu acho que fizeram a macumba com meu nome. Estou macumbada. Crente, eu estou macumbado. Depois que me macumbaram, a vida só piorou. Então tu vai morrer. Compre um caixão antecipadamente, de preferência de controle remoto, e vai sozinho. Porque se você está na presença de Deus, nada te toca. Amém? A não ser que Deus permita. Deus te constituiu como guerreiro espiritual. Ou você é guerreiro, ou você é vítima. Tem muita gente na igreja vivendo uma vidinha medíocre, amarrada, acorrentada, aprisionada, sem nenhuma motivação. Pessoas que perderam a alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de estar na casa de Deus, de compartilhar tudo quanto Deus tem feito em suas vidas. Aí chega um novo convertido, chega animado e fala: meu filho, não fique tão animado assim não, que isso passa. Que eu era que nem você. Isso aí passa, tá? Passa para você que não quer se comprometer. Passa para você que se transformou em esse trubufu espiritual. Passa para você que não está interessado em viver a vida na dimensão idealizada por Deus. Passa para você que perdeu a visão de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e tomar a decisão de viver como vencedor. Repita comigo: autoridade. Deus te deu autoridade. Autoridade espiritual. Para repreender, para expulsar os demônios, curar os doentes, libertar os oprimidos, no nome de Jesus. Não olhes para a sua incapacidade, não olhes para as suas limitações, porque o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. Quando você pensa que não pode, aí é que Deus entra e faz o milagre acontecer. Quando você pensa que não vai conseguir, aí Deus entra na tua história e reverte o quadro. Aleluia.
Jesus se manifestou na tua vida para destruir as obras do diabo. Amém? Mas tem muita gente na igreja que ainda estão sendo influenciadas pelas obras do diabo. Irmãos, nós temos que lutar por melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. A vida cristã é uma constante luta contra Satanás e os seus demônios. Nessa vida você tem que lutar para melhorar o teu relacionamento conjugal, porque senão você separa-se da mulher. E separar da mulher é trocar de problema. Já que você arrumou essa encrenca, siga em frente, meu irmão. Que tem homem que qualquer crise eu vou separar. Agora acabou, não suporto mais. Gente, escuta aqui. Você foi muito macho para conquistar essa mulher. Agora, em vez de você botá-la ali na linha, está aí afinando. Eu vou separar, que eu não aguento mais. Você aguenta sim, rapaz, tu é muito macho. Tem mulher que qualquer crise vão separar. Agora eu vou separar, vou embora para casa de mamãe. Quem te falou que tua mãe te quer de volta? Tua mãe está tão feliz, dando até um culto de ações de graças. Que alívio! Glória a Deus! O trouxa foi. Encontrei o trouxa que levou a carga. Você não disse que você moraria com ele até debaixo da ponte? Você não falou que ele era muito lindinho? Agora você não quer carregar a cruz? Você vai ter que carregar, tá, filhinha? Carregue. Você vai ter que trocar essa cruz por uma coroa de glória. Vá se arrastando, mas siga em frente. Amém? Você tem que lutar. Amém? Amém? Repita comigo. Eu posso fazer a vontade de Deus. Porque Deus me constituiu como um guerreiro espiritual. Amém? Você é um guerreiro espiritual. Você está aqui para lutar pela salvação, pela libertação, pela restauração de vidas em nome de Jesus. Por isso, quando você vier para a casa de Deus, não se prepare para ser abençoado, se prepare para abençoar. Não vem para a casa de Deus na expectativa de somente receber. Vem para dar, vem para edificar, vem para consolar, vem para alegrar, vem para levantar os caídos em nome de Jesus. Aí você vai lá. Eu fui lá na igreja, pensei que o culto ia ser uma bênção e não fui abençoado. Sabe por que você não foi abençoado? Por causa do seu egoísmo. Você veio para a igreja pensando só em você. Você não pensou em mais ninguém. Você não chegou disposto a chegar cedo. Quem sabe 20, 30 minutos antes. E ficar na porta da igreja para recepcionar os visitantes. E abraçá-los, dando-lhes as boas-vindas. Se oferecendo para ajudá-los no que for preciso. Pense um pouco nos outros. Deus te levantou neste mundo para ser um instrumento de bênçãos na vida de muitas pessoas. Já estamos convencidos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única solução para todo o problema do homem. Agora o desafio é a de plantarmos uma igreja para cada povo. Na África se falam quase 2.000 línguas. Só no meu país, em Angola, são 42. Apenas 12 línguas têm a Bíblia escrita. Quantas línguas são faladas no mundo? Em média de 6.000 línguas. 6.800 línguas. Das 6.800 línguas, até hoje, a Bíblia só foi traduzida para 366 línguas. A Bíblia toda. Só para 366 línguas. O Novo Testamento foi traduzido para 1.012 línguas.
Porções da Bíblia para 883 línguas. Isso quer dizer que temos mais de 4.000 línguas sem a palavra de Deus. Quem vai te colocar na brecha? Quanto tempo se leva para se traduzir a Bíblia em uma nova língua? Quais são os gastos? Quais são as agências missionárias que estão envolvidas em projetos de tradução da Bíblia para as novas línguas? Quantos povos não alcançados temos no mundo? A vida cristã é uma constante luta, amém? Uma constante batalha. Aqui nós lutamos para não pecarmos contra Deus, lutamos para não pecarmos contra os nossos irmãos, lutamos para nos manter em comunhão com Deus, lutamos para melhorar a nossa vida espiritual. A luta é todos os dias, só que nesta luta você é mais do que vencedor. Amém? Amém? Você é mais do que vencedor. Não se dê para o vencido, para o derrotado. Se você foi alvejado pelo inimigo, ergue a cabeça, levante-se, porque Deus te restaura, Deus te renova. E siga em frente, porque você não perdeu a guerra, você perdeu apenas uma batalha. Batalha é uma situação de guerra, a guerra continua. E nesta batalha, nesta guerra, você é mais do que vencedor. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é a tua luta? O que é que te faz viver tão desanimado assim? Tão acomodado, tão frio, tão distante do que Deus está fazendo? Quem sabe o teu problema está ligado ao seu caráter. Quem sabe você é um crente, mas você fuma. Você é um crente, mas você adultera. Você é um crente que carrega a Bíblia, vem para a igreja, mas envolvido com adultério. Você é um crente que está na casa de Deus, mas tem um vício que inferniza a tua vida. Você é um crente, mas você se prostitui. Você é um crente, mas você é ladrão. Você é um crente, mas a tua vida está atolada em uma lama infernal. E a Bíblia está dizendo que no Calvário ainda há sangue que purifica pecados. Porque em Jesus, Deus nos estende a mão e nos oferece de graça o seu perdão. Perdão que nos perdoa de todo e qualquer pecado. Perdão que nos purifica de toda imundícia. Porque o perdão de Deus é a porta de acesso para a comunhão com Ele. Mude de vida, meu irmão. O diabo tem procurado nos seduzir com as coisas deste mundo. Tome cuidado para não ser seduzido. Amém? Irmãos, eu era solteiro, novinho no mundão, não conseguia nenhuma namorada. Um dia eu fui reclamar com um colega meu, falei, cara, eu estou no deserto, eu não estou pegando nem gripe. Falou, Seraf, tu está com encosto. Eu vou te arrumar um velho, um pai não sei das quantas, que vai resolver seu problema. E eu fui nesse terreiro. Eu cheguei e falei, sou macumbeiro. Eu estou vivendo uma dificuldade que eu não arrumo namorada. Cara todo arrebentado, todo sujo, numa cuspição nojenta. Falou assim, problema fácil, eu resolvo. Quanto é que é? $300. Falei, que isso? Faça um desconto. Ele quase me mandou fazer um 21. Eu paguei os $300. Ele pegou num trapo, desenrolou, tirou um osso, o esfregou sobre uma pedra, saiu um pó, uma farinha. Ele disse, abra a boca. Eu abri a boca. Ele jogou essa farinha de osso em minha boca e me deu o resto para jogar. Disse, na sexta-feira, quando tu fores ao baile, tome banho, se perfume e passa o pó, que vai cair a mulherada no seu pé. Lá vou eu. Sexta-feira, eu tomo um banho, passo perfume
e pão de osso. E cheguei no baile arrasando, todo ossificado. Eu falei, hoje, caçando. Cadê a vítima? Aí vi uma garota, falei, é ela. Cheguei, falei, garota, ela falou, sai pra lá. Falei, puxa vida, nem com macumba. Quase amanhecendo, apareceu um canhão. Parecia que eu estava na guerra do Iraque. Eu falei, agora vou pegar o que vier. Quando eu fui abraçar, a menina estava armada. Um revolvão. Eu falei, que é isso? Falou, calma, amor. Eu saí fora. Me mandei. Falei, chega. Agora eu me converti. Me casei. Um dia eu estou lá no prédio onde eu trabalho. Apareceu um mulherão. De manhã cedo. Eu parei o carro no estacionamento. Fui para a porta do elevador. E a mulher lá piscando para mim de manhã. E eu comecei a suar frio. Eu falei, Jesus, livra eu. Arrebata eu daqui, Jesus. E está lá a mulher. Falei, Jesus, grande aprovação na terra dos viventes. E o elevador veio, eu entrei, eu me mandei. Ela foi para o segurança. E perguntou para o segurança, quem é aquele moço que subiu aqui? Olha, o Seraf. Você tem o telefone dele? Ela pegou o telefone com o rapaz e discou poucos minutos depois, falando, você me ignorou. Você fingiu que não me viu. Você é um pretinho muito escovadinho. Falei, escuta aqui, escovado é meu sapato. O que você quer? Minha filha, eu sou um pai de família. Eu sou pastor evangélico. O que você está precisando? Você quer oração? Eu vou sair para orar agora em nome de Jesus. Ela desligou o telefone, sumiu e nunca mais apareceu. E às vezes nós pensamos que estamos abafando. E fala, que mulherão, cara, eu sou macho. Eu sou boa pinta. Escuta aqui. Por trás disso, existe uma legião de demônios que receberam a ordem do diabo para acabar com a tua vida, com a tua moral, com o teu casamento, com a tua família, com a tua comunhão com Deus. Abra os olhos, conserte a tua vida, porque o melhor que você tem é a tua comunhão com Deus. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9, ele disse assim, escrevendo para Timóteo, Paulo disse, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Pessoas que estão abandonando os caminhos do Senhor, por amor ao presente século, por amor ao dinheiro, por amor às mulheres, por amor à fama, por amor ao sucesso, por amor a uma posição social, estão abandonando o caminho do Senhor, estão abrindo mão da comunhão com Deus. É tempo de nos arrependermos e melhorarmos a nossa comunhão com Deus, para ganharmos os perdidos em nome de Jesus. Satanás tem procurado nos seduzir com as coisas deste mundo. Tome cuidado. Amém? Amém? Não se iluda, minha filha. De repente ninguém te elogia aqui na igreja. Nunca nenhum rapaz te elogiou. E lá fora aparece cada gato te elogiando, te chamando de tchutchuca. E você fala, bondade sua.
Sabe? E aqui você pensa que está mofando. Não. Você está fazendo o melhor. Você escolheu a boa parte. Você está investindo na tua vida. O que você está fazendo hoje é um investimento na tua vida, no teu futuro, na tua comunhão com Deus. Amém? Tem meninas que estão falando: se esse ano não conseguir namorado, eu saio da igreja. Vai que você vai arrumar um trubufão, minha filha. Você vai arrumar um canhão. Depois fala: pastor, onde é que eu estou? Com esse canhão, você está na guerra, minha filha. É melhor você viver sozinha do que acompanhada e mal acompanhada. Amém? Mas eu sou muito bonita, minha filha. Não se iluda, isso passa. Daqui a pouco nasce um pé de galinha aqui, outro aqui, e vira um galinheiro só. Aí cai tudo, não sobe nem a guincho. Então dá glória, amém? Tudo passa. A Bíblia diz: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo não provém do Pai. Essas concupiscências da carne, essa soberba, é coisa do inferno. É o diabo querendo seduzi-lo. É o diabo querendo arrancá-lo da presença de Deus. Só que a Bíblia diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. Jesus te ama, por amor Ele se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, te garantindo a vida eterna, vida com abundância, vida de vitória, vida abençoada, vida de paz, vida de alegria. Mantenha-se na comunhão com Deus. Amém? Amém, querido? Não, tem gente que sai da igreja por causa do dinheiro. Eu vou embora porque esse negócio de crente é muita coisa para a gente obedecer. Eu tenho que ganhar uns dinheiro. Quem sabe depois que eu ganho os dinheiro eu volto. Tome cuidado, rapaz. Não se iluda. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Amém? Tome cuidado. Tome muito cuidado. Não se iluda. Quantas pessoas vivendo em função do dinheiro. Tem pessoas que estão se matando por causa do dinheiro. Não dormem. Sabe? Não fazem mais nada. O negócio é só pensar em dinheiro. Eu orei por aquele ricão. Abençoa a vida dele. E de manhã acordou. Ele disse: pastor, eu dormi uma noite de paz. Eu apresentei para ele o plano de salvação. Fui falando de Jesus. Eu falei: você quer continuar a dormir em paz? A viver em paz? Em meio às aflições? Em meio às lutas? Receba Jesus no coração. E ele recebeu Jesus na vida dele. E hoje é uma testemunha viva do poder de Deus. É isso que Jesus faz quando entra na vida da gente. As obras do diabo são destruídas. A tristeza se converte em alegria. A derrota em vitória. A maldição em bênção. E você passa a desfrutar da comunhão com Deus. Terminando, diga graças a Deus. Eu sabia. Tem gente que quase falou em línguas. Quando fala termina, todo mundo: aleluia, estamos livres. Só que eu estou no começo do fim. Escute aqui. Por último, para você ser usado por Deus para destruir as obras do diabo, você tem que estar debaixo da obediência de Cristo. Amém? Você tem que estar debaixo da obediência de Cristo. O mundo em que vivemos está cheio de sintomas de morte, tais como doenças, enfermidades, pobreza, miséria e muitos outros males que estão assolando a humanidade. E é diante deste quadro
que Deus enviou a Jesus Cristo, que Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo para nos fazer felizes. E agora que Jesus Cristo está em minha vida, agora que eu encontrei a paz e a alegria da salvação em Cristo Jesus, eu preciso me colocar à disposição dEle para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com a pregação do Evangelho. Eu estava na África, eu faço em média de 4 cruzadas por ano. Eu escolho um país na África, organizo uma equipe e levo. Quinta-feira que vem agora, eu estarei saindo do aeroporto de Guarulhos com mais uma equipe. Vem um pessoal da Paraíba, tem pessoal do Paraná, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Belo Horizonte, que estarão viajando comigo para um trabalho em Moçambique e na África do Sul. E eu levei essa turma comigo. E eu fui lá pregar. Na primeira noite houve uma conversão em massas. Muita gente se arrependeu. E eu muito feliz, no dia seguinte eu resolvi chegar cedo para bater um papo com os novos convertidos. Eu não sabia que tinha uma pessoa possessa naquele lugar, que era o feiticeiro, o homem mais temido daquele lugar. E quando ele me viu chegando, na hora em que eu estava atravessando um terreno baldio, ele me gritou: "Ei, rapaz! Rapaz!" Eu virei e olhei: "Você mesmo, vem cá!" Eu não o conhecia, falei: "Vem cá você. Eu não te conheço. Vem você." Já uma pessoa de idade, apoiada sobre uma bengala, e veio e apontou o dedo na minha cara com muita ira, muita fúria. Ele disse: "Eu fiquei sabendo que você veio aqui ontem e você começou a implantar a tua religião neste lugar. Mas eu sou o homem mais respeitado neste lugar. A vida dessas pessoas estão em minhas mãos. Aqui eu falo e as coisas acontecem. E se você insistirdes em implantar a tua religião aqui, você não vai ser homem de ter pernas para andar, porque eu vou invocar os espíritos que vão se encarregar de atrofiar as suas pernas." E eu comecei a tremer. Porque feitiço na África não é coisa igual no Brasil. Aqui feitiço tem até macumba genérica. O camarada está duro. Ele chega na esquina e abre lá terreiro de Umbanda e ganha os trocados. Lá não. Lá tem competição, tem encontro dos feiticeiros. Eles competem e tentam mostrar quem é mais poderoso. E é muito fácil você encher a barriga de arroz com feijão e falar assim: "Eu amarro o diabo." Eu quero te ver na hora do confronto. E tá aquele negão feio, quase 2 metros de altura em minha frente, espumando: "Você não pode pregar." Que eu falei: "Tá." Eu quase joguei fora a Bíblia, de tanto medo. Que pessoa opressa, possessa. E na hora que ele tentou virar as costas para ir embora, eu falei: "Escute aqui." Me deu um negócio dentro de mim. Eu apontei o dedo na cara dele tremendo. Eu falei: "Se tu não for para a reunião e me escutar, tu não vai ser homem de estar vivo amanhã. Tu vai morrer nessa noite e amanhã vão te enterrar, porque você está afrontando Deus que tem o poder de dar e tirar a vida." Eu virei as costas e fui embora. Ele bateu a bengala no chão e falou: "Que menino sem educação." E eu fui embora tremendo, mas eu falei. E eu contei para o irmão falou: "Pastor,
Você mexeu com a caixinha de marimbondos. Esse homem, há poucos meses atrás, profetizou a morte de uma criança e a criança morreu. Pastor, estamos perdidos. É melhor não fazer reunião. Eu falei mesmo, mas falei, vamos fazer. Irmãos, e começamos a cantar. O irmão ficou o tempo todo orando para que o feiticeiro não fosse à igreja. Porque se ele fosse, estragaria tudo. Irmãos, no meio da minha pregação, quem entra? O macumbeiro. E o povo começou a se espalhar. E eu continuei pregando, ele arrumou um canto, tirou o chapéu e ficou lá num gesto de reverência. E quando eu acabei de pregar, fiz o apelo. E no fazer o apelo, ele abre o coração para Deus e recebe a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador de sua vida. E ele se jogou no chão e chorando. E ele começou a gritar: Deus me perdoe. E sabe o que foi que ele me disse? Ele disse: pastor, quando você me disse que eu iria morrer, ao entrar dentro de casa eu fiquei todo arrepiado. E no ficar arrepiado eu contei a história para minha mulher. Eu falei: mulher, aquele rapaz me falou que eu vou morrer. Eu estou arrepiado. A mulher disse: vai atrás dele, porque esse rapaz é feiticeiro e o feitiço dele é mais poderoso que o teu. Vai lá se tratar com ele. E ele disse: pastor, quando eu cheguei aqui, eu fiquei arrepiado de novo. Mas eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E eu falei: é a presença de Deus. É Jesus que tocou no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Daqui para frente, você jamais será a mesma pessoa. Porque Deus está começando uma obra em tua vida. A igreja de pé, por favor. Da glória. Deixa Deus te curar. Já faz muito tempo que você não glorifica a Deus. Faz muito tempo que você não fala em línguas. Faz muito tempo que você não canta. Chegou a tua restauração. Alegre-se no Senhor. Deus está interessado em uma igreja dinâmica, influente, cheia do Espírito Santo, que prega o Evangelho com autoridade e poder, que faça o inferno tremer. Para isso, temos que nos submeter debaixo da autoridade de Cristo. Tem muito aventureiro por aí se dizendo ministro do Evangelho e não está vinculado ao corpo de Cristo. Porque não existe ministério fora do corpo de Cristo. Não existe ministério fora da igreja. Ministério fora do corpo é aventura. É tempo de sermos restaurados. Curve a tua cabeça no nome de Jesus. Jesus está aqui. E Ele quer destruir as obras do diabo que atormentam a tua vida. Se tem alguém nesta noite que ainda não é crente, alguém que tem sofrido com as obras do diabo, você tenha consciência. Você que ainda não é crente, você já percebeu que este mal que te faz chorar, que rouba o teu sono, que rouba a tua paz, você sabe que isso não é de Deus. Você precisa experimentar o perdão de Deus em Cristo Jesus. E se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos. Tem alguém? Pode abaixar sua mão, Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Esta é a noite da salvação, é a noite da cura, é a noite da libertação, é a noite da restauração. Abre o teu coração para Deus. Se tem mais alguém, levante uma de suas mãos.
Quero orar por você. Na galeria tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quem sabe você está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou neste mundo para destruir as obras do diabo. Você quer que Jesus Cristo destrua as obras do diabo na tua vida, no teu casamento, em teu lar, em tua família? Receba-o em teu coração nesta noite. A igreja de cabeça curvada, olhos fechados, orando ao Senhor. Pai, nós repreendemos o espírito de incredulidade que tem amarrado as pessoas, todo preconceito religioso, todas as forças do inferno que receberam a ordem do diabo para roubar, matar e destruir essas vidas, estão agora repreendidos, expulsos no nome de Jesus. Solte essas pessoas. Se você quer receber Jesus Cristo no teu coração, sai do teu lugar, vem aqui na frente, rapidamente. Você que quer receber Jesus, vem aqui na frente, correndo. A igreja vai orar por você. Você que está desviado do Evangelho, se você quer se reconciliar com Deus, vem aqui rapidamente. Você que está desanimado, frio na fé, querendo ser restaurado por Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você que está caído, prostrado, você que é escravizado pelo vício, enquanto a igreja ora, saia do teu lugar e venha agora. Em nome de Jesus. Agora você que já recebeu a convicção do chamado de Deus na tua vida, sai do teu lugar, vem aqui na frente para interceder por essas pessoas. Você que foi chamado por Deus para ser um missionário, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Todos os vocacionados que estão sendo chamados por Deus para serem missionários no Brasil e fora do Brasil, saiam dos seus lugares e venham para frente. A igreja orando a Deus. O irmão João, aquele ex-feiticeiro, hoje ele é o pastor da igreja para a glória de Deus. Olha o que Deus pode fazer quando você coloca a tua vida no altar. Sai do teu lugar, por favor. Deus está te chamando. Chegue mais para frente. Tem mais pessoas vindo. Lá na galeria, descendo as escadas. A seara é grande, poucos são os obreiros. Por isso eu digo todos os dias: Senhor, pode contar comigo. Eu sei que tem pessoas mais capacitadas do que eu. Eu sei que tem pessoas mais preparadas do que eu. Mas eu disse para Deus que se Ele precisar de um homem para pregar o Evangelho na África, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu falei: Jesus, não me deixe partir deste mundo antes de pisar os meus pés em todos os países da África. Pregar, falar do teu amor. Não deixa que isso aconteça, Senhor.
pode contar comigo, Jesus. Jesus pode contar com o meu talento. Jesus pode contar com a minha saúde. Jesus pode contar com as minhas finanças. Pode contar comigo, Senhor. Se Jesus pode contar contigo, querido, se coloque na brecha. Essa é a terceira conferência missionária. Muitos passos já foram dados. Agora precisamos preparar mais obreiros para serem enviados para os campos. A igreja estenda as mãos para frente orando. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti em favor dessas pessoas, em especial os que estão se rendendo a Ti, os que estão se arrependendo dos seus maus caminhos. A Tua igreja de mãos estendidas está declarando o desligamento delas com todo tipo de vínculo com as trevas. Declaramos esta aliança quebrada, este vínculo quebrado no nome de Jesus. Todos os demônios que receberam a ordem do diabo para roubá-las, para matá-las e destruí-las, estão expulsos no nome de Jesus. Que saiam agora. Pai, perdoa os seus pecados, lave-os no sangue de Jesus, escreva seus nomes no livro da vida, e que Tu, Senhor, seja o pastor, o guia deles daqui para frente. E quanto aos Teus filhos que aceitaram o Teu chamado, que estão se colocando na brecha para ir ao encontro dos povos não alcançados, Senhor, nós temos a consciência de que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Eu Te louvo pela provisão que Tens dado a esta igreja para treinar, para enviar, sustentar os missionários. Abençoa os Teus filhos, orienta-os, usa, capacita-os, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levante pastores, evangelistas, mestres, profetas. Levanta obreiros para a Tua seara, Senhor, apóstolos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que haja dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de compaixão, o sentimento de amor, de misericórdia por aqueles que perecem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, por amor, nós abençoamos as nações africanas, abençoamos a Ásia, abençoamos as Américas,
abençoamos a Europa, Oceania. Deus salva, liberta, restaura, abençoa as nações. E para o louvor da tua glória, que as nações te conheçam através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Podem sentar-se. Aleluia! Só um instante, gente. Só um momento. Olha aqui. O meu país, Angola, esteve envolvido em uma guerra civil por 40 anos. Foi a guerra civil mais longa do nosso século. Quando eu nasci, a guerra civil de Angola já existia. Eu nasci em meio à guerra. Na verdade, os conflitos começaram nos anos 50. 4 de fevereiro de 61, houve o primeiro confronto contra os colonizadores portugueses, que espoliaram a nossa nação, que mataram os nossos ancestrais, que exploraram os nossos ancestrais. No ano de 75 nos tornamos independentes, depois de muitos anos de guerra. Depois que muitas pessoas foram ceifadas. E quando nos livramos do jugo português, nos alegramos por um instante. Aí o nosso país se tornou marxista. Aí foi a Rússia foi para Angola, Cuba, Alemanha. E voltamos a ser escravos de novo. Até na década de 70, eu ainda vi os portugueses chegando em nossa aldeia, levando as pessoas para o serviço obrigatório. Quando eu nasci, eu não tive o direito de ser registrado em um cartório. Eu recebi um número, porque eu não era gente. Isso muito recente. Ainda na década de 70, nós tínhamos restaurantes em Angola, em Luanda, que o negro não podia entrar. Um dia eu precisei de tomar um refrigerante. Eu tive que pedir um colega que era branco para entrar no restaurante e comprar um refrigerante para mim. Porque tinha na placa que negro não podia entrar. Eu era uma pessoa extremamente revoltada. Depois da independência, surgiram muitos outros partidos que começaram a lutar contra o sistema marxista. Um dia, os guerrilheiros jogaram uma bomba na casa dos meus tios. Em uma manhã, 7 parentes meus morreram. Seus corpos esmagados debaixo dos escombros. Os corpos encharcados no sangue. Eu entrei na casa, comecei a tirar os escombros, para tirar os corpos. Poucos meses depois, a mesma cena se repetiu. Mais 5 parentes morreram. Bombardearam a casa deles. Eu tive que ir para a guerra. Eu fui convocado. Depois que eu me converti no Brasil, voltei para Angola. Eu estava com 19 anos de idade e fui para a guerra.
Eu fui defender o meu país. E quando cheguei no norte da Angola, é a última província de Angola que faz fronteira com o Congo, Deus me disse: eu te trouxe aqui para pregar. Eu era do exército comunista. E quando saí do exército, devido a um acidente, já no ano de 86, eu estava com meu nome na lista, como bolsista, a ser enviado para a Alemanha. E fazer o meu curso superior. Só que eu conheci uma agência missionária, a MEALP, Missão de Evangelização nos Países de Língua Portuguesa. E um dia à noite veio um missionário em nossa igreja, e esse missionário falou assim: todo mundo tem que ser missionário. Eu falei: que legal. Quem quer ser missionário? Aí eu fui o único que levantei a mão. Meu colega me disse: tu tá doido, será? Eu falei: eu gostei desse negócio de ser missionário. Eu vou. Aí eu fui na frente. O missionário orou por mim. E no outro dia eu procurei a agência missionária brasileira. Eu falei, cheguei lá e falei: quer falar com o diretor? E a secretária falou: quem é você? Eu falei: diga o diretor que é o missionário. Missionário da onde? Eu falei: daqui mesmo. Aí o irmão Augusto Santana veio, falou: pois não. Eu falei o seguinte: ontem esteve um pregador em minha igreja e falou que nós temos que ser missionário, e eu quero ser missionário dessa agência. Você me aceita? Ele falou: mas como assim? Eu falei: como assim o quê? Eu quero ser missionário. O cara falou que tem que ser em obediência ao que ele falou. Eu estou aqui. Eu quero ser missionário dessa agência. Eu falei: o que você sabe fazer? Eu falei: você não sei fazer nada. Mas eu falei: mas por isso mesmo. Eu falei: então se o senhor não quer me aceitar, eu procuro outra agência. E o Augusto Santana me aceitou. Meu trabalho era fazer folhetos em mimeógrafo. Eu fazia folhetos em mimeógrafo, de madrugada, porque lá não podia distribuir literatura evangélica. E eu fazia aqueles folhetos com muita alegria. Aí eu conheci o irmão que me trouxe para o Brasil como bolsista. Ele falou assim: curso superior qualquer um pode fazer. Ser doutor qualquer um pode. Basta estudar. Agora, para ser pregador do evangelho, tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus. Eu falei: esse negócio de bolsa de crente é bom? Ele falou: é bom. Aí cheguei em Belo Horizonte, eles me deram um carrinho de mão, uma pá e uma enxada e me mandaram virar concreto. Enquanto a minha bolsa de estudo lá na Europa valia $1.500, eu vim ganhar meio salário. E aqui eu estou com um projeto, já movimentando alguns dólares e viajando pelo mundo falando de Jesus. E eu estou aqui para lhe dizer que Deus está contando contigo. Amém? 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 E isso, a obra de Deus, missões se faz pela fé, porque é pela fé que o impossível se torna possível. É pela fé que os milagres acontecem. E pela fé, eu creio de todo o meu coração que esta igreja vai para muito longe. E muitas nações serão alcançadas através de nós. Você pode dizer amém?